Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora, dando continuidade à nossa matéria, ao nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, a LEP. E agora a gente entra no bloco número 6. Entramos no bloco 6. E para falar do bloco 6, a gente finalmente vai falar desse cara aqui, ó, do egresso. Vamos falar do egresso. Nome bonito para dar num filho, né? Assistência ao egresso. Aqui está ele. Dá assistência ao egresso. Certo? Alguém vai perguntar quem é o egresso? A lei vai dizer para nós. Então eu já não vou de primeira já confirmar com vocês quem é ele. Vai chegar o momento. Primeiro, a gente tem que saber em que consiste essa assistência. Certo? A gente sabe que a Lei de Execução Penal dá assistência ao egresso. E aí nós vamos ter aqui, meus amiguinhos, né, duas situações. Primeiro, a assistência ao egresso consiste na orientação, orientar ele, dar dicas e apoiar, incentivar para reintegrá-lo à vida em liberdade. Qual é o objetivo da LEP? Reintegração, ressocialização. Não é esse o objetivo da Lei de Execução Penal? Fazer com que o indivíduo, claro, não volte a rescindir, não volte a delinquir e volte a conviver em sociedade. O objetivo é esse, certo? Reintegrá-lo à vida em sociedade, orientação e apoio, porque não é fácil o preso conseguir emprego. Não é fácil a esse preso conseguir trabalho, como nós já conversamos e eu já disse a vocês. Essa situação é uma situação muito complicada, extremamente complicada, certo? 2. Na concessão, se necessário, vejam que não é obrigatório. Lembram a questão que a gente viu no bloco anterior? Não é obrigatório, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, não é 3. A banca vai trazer 3, 4, 6 meses? Não. A banca vai dizer obrigatoriamente? Não. Não é obrigatório, até porque tem egressos que já têm família, já têm estadia, está tudo certo. É quando necessário. Está aqui. O parágrafo único, ele traz uma exceção. O parágrafo único é uma exceção. Ele diz aqui o seguinte, que o prazo estabelecido no inciso 2, que são esses 2 meses aqui, poderá ser prorrogado uma única vez. Fica 4 meses. Comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Porque o objetivo de ficar em alojamento e alimentação, para que ele possa, né, estar buscando recolocação no mercado de trabalho. Porque não é fácil recolocar um preso no local de trabalho. Então, nós vamos ter uma assistência para ele, certo? Mas se ele está sempre dormindo, se ele não faz nada para se ajudar, não é o Estado que vai fazer. Se ele não se ajuda, nem o Estado conseguirá ajudá-lo. Mas se o Estado vê o empenho dele, o Estado dá uma força a mais. E aí, amigos, declarando o assistente social que há o empenho desse egresso, pode-se duplicar esse prazo, prorrogar ele, podendo chegar então a 4 meses. Isso pode cair na tua prova, como caiu numa questão anterior que a gente já viu. Agora o 26, sim. O 26, ele vai dar para nós, meus amigos, o conceito de egresso. Agora nós vamos ter o conceito de egresso. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei. Isso quer dizer que pode ser
que existam outros conceitos de egresso por aí. Para a LEP, nós temos dois conceitos. Primeiro, o liberado definitivo. Aquele que não precisa cumprir mais nada, está solto, livre, leve e solto, para fazer o que bem entender, não precisa dar satisfação da vida dele para ninguém, ele simplesmente vai exercer o trabalho dele. Certo? Pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. Passou de 1 ano, ele já não é mais considerado egresso. Aí ele é considerado completamente livre. Certo? Então ele saiu. Liberado definitivo, botou o pé para fora da prisão. Conta-se 1 ano, tem 1 ano, ele é egresso. Saiu, não é mais nada. Ou então, o liberado condicional. O liberado condicional, aquele que está em livramento condicional durante o período de prova. O que é o período de prova? Período de prova é o resto que falta para ele cumprir de pena, mas ele cumpre em liberdade. E nesse período ele tem que cumprir alguns requisitos, senão o benefício é revogado. Por exemplo, ele tem que chegar a tal hora em casa, ele não pode frequentar determinados lugares, ele não pode se ausentar da comarca sem autorização judicial. Então, um monte de regrinha. Durante esse período de prova, ele também é considerado egresso. Certo? O 27 é o resultado de tudo isso que a gente viu. O artigo 27 é resultado de tudo isso que nós vimos. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Então, daqui a pouco, esse serviço de assistência social pode ter uma lista de empregadores interessados nesses presos, nos egressos ou quem está em livramento condicional. Certo? E a assistência social pode indicar aqueles que estão mais aptos, mais empenhados. Enfim, é a função da assistência ao egresso. Certinho? Tudo que está em vermelho, marquem, destaquem, que os senhores com certeza irão tirar proveito no dia da prova. Opa! Chegamos na questão. É que eu pulei um bloco. Não é que eu pulei um bloco, eu pulei um dispositivo. Mais do que ele ainda. Temos que voltar aqui para a seção 6, meus amigos. Da assistência social, porque eu falei sobre o egresso, mas eu não falei da assistência social. A assistência social, ela tem por finalidade amparar o preso e o internado, e prepará-lo para o retorno à liberdade. Certo? Social vem de sociedade, fazer com que volte à sociedade. Aí vejam que o artigo 23 traz uma lista. Incumbe ao serviço de assistência social: 1. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Vejam como atuam em paralelo, como, por exemplo, a questão da saúde. Como paralelo em relação à saúde. Aqui está um exemplo. Certo? 2. Relatar por escrito. Na tua prova, pode ser que a banca diga que incumbe a assistência social relatar por escrito ou oralmente. Vai estar errado? Veja que eu sempre prevejo o que a banca pode trazer. Por escrito ou oralmente. Não. Tem que ser por escrito. Por escrito. Ao diretor do estabelecimento. Na tua prova pode vir ao conselho penitenciário, vai estar errado. Pode vir à comissão técnica de classificação, vai estar errado. Pode vir ao censo penitenciário, vai estar errado.
E mais ainda, pode vir relatar por escrito ao juiz da execução penal ou ao Ministério Público. Vai estar errado. É ao diretor do estabelecimento. Ouvida a comissão técnica de classificação? Não. Geralmente, os atos da execução penal costuma ser ouvida a comissão técnica de classificação. Mas aqui não, ó. É simplesmente ao diretor do estabelecimento. Os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, principalmente no sentido de obter trabalho, né? Principalmente no sentido de obter serviço, que com certeza isso poderá desestimulá-lo e fazê-lo voltar a delinquir. Certo? 3. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Pessoal, mais para frente, bem mais para frente, eu vou falar para vocês o que é permissão de saída e o que é saída temporária. Certo? Permissão de saída é com escolta, saída temporária é sem escolta. Certo? Envolve regime de cumprimento de pena. Vejam que aqui não está dizendo que é a assistência social que autoriza. Certo? Não está dizendo isso. Um deles é o diretor da penitenciária, ouvido a comissão técnica de classificação. Outro é o juiz de execução. Certo? O que faz a assistência social é acompanhar o resultado, ou seja, o sujeito se comportou bem quando esteve fora, ele não arrumou tumulto, ele não tentou se evadir, a assistência social vai acompanhar, certo? Vai acompanhar isso. 4. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Então, organizar gincanas, pode ser, o bingo, organizar torneios de futebol, são exemplos daquilo que é a recreação, o ping-pong, aí vai. 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena, ou seja, ir preparando ele para ele se defrontar com a sociedade. Certo? Como ele deve fazer, onde ele deve ir, a quem ele deve buscar para buscar um bom emprego, coisas do gênero. E do liberando. Esse que está assim, aí sim, com o pé na porta, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social. Benefícios da Previdência. Então, o preso tem benefícios da Previdência? Sim. Preso contribui com INSS? Já caiu em prova. Sim. Preso contribui com INSS. Certo? E do seguro por acidente de trabalho. O problema é o seguinte, vocês vão ver daqui a pouco, mais para frente comigo, que o preso não está sujeito aos regimes da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, como é que ele vai ter direito a seguro por acidente de trabalho? É que é pelo Código Civil. Ele vai ter direito a indenização por dano material, indenização por dano moral. É isso. Certo? Cuidado em relação a isso. Não é pela CLT, ele não tem direito à indenização, certo? Por acidente de trabalho pela CLT, ele não é seletista, mas pelo Código Civil sim, certo? E por fim, orientar e amparar quando necessário, cuidado com isso, porque na banca vai vir obrigatoriamente, e aí vai estar errado, certo? O obrigatoriamente vai estar errado. Então, é quando necessário, a família do preso,
do internado, 2, e da vítima, 3. Orientação e amparo dentro daquilo que é possível, certo? E quando necessário, porque às vezes a família do preso está bem estruturada, do internado e da vítima também. Não dá para esquecer que nem todo preso é coitadinho. Existem crimes de colarinho branco e eles estão muito bem amparados, não precisam da assistência social. Certo? Marquem bem em vermelho tudo que está aqui. Vocês, com certeza, vão estar bem assistidos. Opa! Chegamos na assistência religiosa. Artigo 24. Pessoal, para falar de assistência religiosa, eu preciso falar com vocês primeiro sobre a Constituição. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que é livre, certo, a liberdade de consciência e crença e a liberdade de culto religioso. Esse direito não é diferente nos presídios. Muitos dizem, professor, o Estado é laico? Não é laico? Então, por que o presídio, que é um órgão público, também não é laico? Claro que é laico, pessoal. Mas vocês têm que entender que a sociedade não é. O que é um Estado laico? É não adotar uma religião oficial. E o Brasil, realmente, o Brasil, enquanto nação, enquanto instituição, pessoa jurídica, não tem uma religião. Certo? Não tem. Mas a sociedade... Todo mundo tem direito de ter sua consciência e crença. Então, existem católicos, muçulmanos, muçulmano acho que no Brasil, desculpe se eu falei besteira, pode ter, eu não entendo muito, evangélicos, espíritas, certo? Pessoas da Umbanda, do Candomblé, desculpa, perdão se eu esqueci alguém, tá? Se eu esqueci alguma religião, mas todos têm direito de ter a sua crença, inclusive o direito de não ter crença alguma, de ser ateu, de ser agnóstico. Isso é ser um Estado laico. Mas, se a gente for analisar, a sociedade brasileira não é laicista. A sociedade brasileira é católica. 12 de outubro, o que a gente comemora? Dia 12 de outubro se comemora dia de Nossa Senhora Aparecida, certo? Ela é uma santa católica. Existem instituições religiosas que não reconhecem esse dia. Nós temos dia 2 de fevereiro, por exemplo, que é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, ou Iemanjá, feriado católico ou de outra denominação religiosa também. Nós temos Corpus Christi, feriado católico, que se comemora a presença do corpo de Cristo na Eucaristia. Eu sou fã de Nossa Senhora Aparecida, sou devoto, então para mim o feriado vale a pena. Dia 2 de novembro, dia de finados. Finados é um feriado católico, porque só se ora, só se reza, certo? Para mortos que não estão nem no céu e nem no inferno, só no purgatório. Qual é a única religião que acredita no purgatório? A Igreja Católica. Não adianta rezar para quem está no inferno, porque nunca mais vai sair de lá. Não adianta orar para quem está no céu, porque nunca mais vai sair de lá. Então, a sociedade ainda tem suas religiões, mas presos, por exemplo, preso pode ser católico, evangélico, espírita, pode não ter mais religião alguma, pode mudar de religião dentro da cadeia, é tudo direito dele. Dizendo isso, a gente vem para o artigo 24, e vocês vão perceber que aqui diz o seguinte, ó, a assistência religiosa com liberdade de culto, ou seja, liberdade de assistir uma missa, de assistir um culto evangélico, de uma sessão espírita, uma sessão de candomblé e por aí vai, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, ou seja, participando das liturgias.
bem como a posse de livros de instrução religiosa. Aí me desculpem, pessoal, se eu esqueço de algum. Podem ser livros doutrinários, mas também podem ser os clássicos religiosos, como a Bíblia, o livro de Mormon, o livro dos Espíritos. Desculpa de coração se eu esqueci de algum, certo? Mas esses são os tradicionais, certo? Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Esse local é ecunêmico, ou seja, ele vai estar sempre aberto para toda e qualquer religião. Pré-agenda para o dia para aquele evento. Por exemplo, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Os católicos pretendem rezar uma missa. Naquele dia vai ser uma missa católica, certo? Os umbandistas querem usar um determinado dia, vai estar pré-agendado lá para eles utilizarem também, certo? Não vai ter vários locais para todas as denominações religiosas, mas com certeza ao menos um centro ecunêmico terá, certo? E o parágrafo 2º, ele beira o absurdo de tão lógico, né? Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Óbvio, né, pessoal? Porque eles têm o direito até de não crerem em religião alguma, serem ateus ou agnósticos, como eu já disse para vocês. A assistência ao egresso já foi. Chegamos na questão. Banca Segplan de Goiás, órgão CEAP de Goiás, prova Segplan de Goiás de 2015. CEAP de Goiás para vigilante penitenciário temporário. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. De acordo com a Lei de Execução Penal, olha aqui, assinale a alternativa falsa. Lembram dos 70% que eu falei? Vamos lá. Letra A. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados. Até aqui está certo? Perfeito. Permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, não é? É. Sendo proibida a posse de livros religiosos. Aqui está o erro. Lembra que eu falei da Bíblia, livro de Mormon, livro dos Espíritos? Claro que eles podem portar os livros religiosos. Então é óbvio também que nós chegamos na resposta. A falsa é a letra A. As outras estão corretas. Letra B. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, ok, vestiário, ok, e instalações higiênicas. Perfeito. C. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Melhor impossível, né? O preso pobre. D. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Melhor impossível também, exatamente como diz o texto legal. E E. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e interná-lo e prepará-los para o retorno à sociedade. Bonito. E assim nós fechamos o nosso bloco número 6. Encerramos o bloco 6. Como diz aqui, bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado, aguardo vocês para o bloco 7. Valeu, tchau, tchau.